nesse vídeo vou dar continuidade no conteúdo do vídeo anterior. Se você não assistiu ao vídeo anterior, falei sobre o Teorema de Pitágoras. Nesse vídeo eu vou dar prosseguimento ao trabalho acerca do triângulo retângulo e vou falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, que são as razões seno, cosseno e tangente. Vou aproveitar também para passar novamente aqui no quadro os ângulos notáveis que eu falei no vídeo anterior, né? Que é seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Eu ensinei como que calcula, né? Como que descobre esses valores através do Teorema de Pitágoras, mas eu vou passar aqui novamente e falar especialmente sobre as razões trigonométricas. Espero que você goste da aula e vem comigo. Primeiramente, eu vou desenhar um triângulo retângulo, né, para facilitar aqui o nosso entendimento. Saiu. Bom, conforme um colega meu comentou recentemente, né, esse triângulo aí eu não posso afirmar que ele é retângulo se não tiver esse quadradinho na quina, que todo triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Então esse quadrado aqui está representando que esse triângulo é retângulo porque o seu ângulo é 90 graus. Só para relembrar, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus, mas somente no plano, né? E esse triângulo é classificado como retângulo porque do seu ângulo reto. Ele tem um ângulo reto, por isso que seu nome é retângulo. Agora, vamos falar sobre as razões trigonométricas. Se a gente analisar o triângulo, vamos lembrar que o maior ângulo tem do seu lado oposto o maior lado, que nós chamamos de hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e fica oposto ao maior ângulo desse triângulo. E os outros dois lados nós chamamos de catetos. Cateto aqui e cateto aqui. No Teorema de Pitágoras não importava muito diferenciar os catetos. A hipotenusa fica oposta ao maior ângulo e os catetos, e bastava isso para utilizar o teorema. Mas agora nas razões trigonométricas vamos precisar diferenciar esses catetos. Um vamos chamar de cateto oposto e o outro vamos chamar de cateto adjacente. Mas qual é o oposto e qual é o adjacente? Bom, para fazer esse tipo de comparação vai depender de qual ângulo você está trabalhando. Então eu vou desenhar aqui um outro triângulo. Digamos que eu vou trabalhar com um ângulo alfa. Qual é o cateto oposto para esse ângulo alfa? Que é esse ângulo aqui, ó. Inclusive vou até colocar uma coisa que nem sempre eu uso, né? Mas é importante. Esse é o vértice A, esse é o vértice B e esse é o vértice C. Então chamamos esse de triângulo ABC. ABC, ABC. Vou colocar aqui triângulo ABC. ABC, ABC. Porque é um triângulo composto pelos vértices A, B e C, sendo que o ângulo que trabalharemos em questão está em B. Então eu coloco um acento circunflexo em cima da letra B para representar que o triângulo ABC
o ângulo que vamos trabalhar aqui em questão está em cima do vértice B. Então tá, o ângulo que vamos trabalhar é o ângulo alfa. Outra observação é que na matemática nós usamos x, y, z, w, letras do alfabeto para representar valores de lado. Agora, quando trabalhamos com ângulos ou com um plano, nós utilizamos letras gregas para representar valores de ângulo, para poder diferenciar uma medida de lado com a medida de ângulo. Então a gente usa alfa, beta, teta, pi, ômega e outras letras gregas exclusivamente para representar medidas de coeficientes, né? A gente usa muito na física, exemplo, na dilatação linear, superficial ou volumétrica, a gente usa alfa, beta, teta. Quando a gente quer calcular superfícies, aí está falando de um plano, a gente usa também letras gregas. E ângulos, a gente também usa letras gregas para poder representar. Então, conforme o outro triângulo, nós temos dois catetos. A hipotenusa continua sendo a mesma. A hipotenusa continua sendo o maior lado do triângulo retângulo. A hipotenusa continua sendo. Mas então quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Então vamos analisar aqui. Se o ângulo é o ângulo alfa, o cateto oposto, conforme diz a própria palavra oposto, é o lado que está do lado oposto a esse ângulo. Então, se o ângulo alfa está aqui, quem está do lado oposto ao ângulo alfa é esse cateto aqui. Ó. Então, esse cateto aqui será o cateto oposto, porque ele está do lado oposto ao ângulo. Se aqui é a hipotenusa e aqui é o cateto oposto, então esse aqui será o cateto adjacente. É bem fácil você descobrir quem é oposto e quem é adjacente. Basta você analisar o ângulo que você está trabalhando. Se o ângulo é esse aqui, então quem está do lado oposto a esse ângulo é o cateto oposto. E quem está na posição adjacente é o cateto adjacente. E a hipotenusa não vai mudar, continua sendo hipotenusa. Agora vamos mudar a situação. Não vou trabalhar mais com esse ângulo. Vou trabalhar agora com outro ângulo. Vou trabalhar com esse ângulo aqui. Ó. O ângulo beta. Bom, vamos lá. O ângulo beta tem uma perninha puxada, tá? Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É o que está do lado oposto. Então esse aqui é o cateto oposto ao ângulo beta. E quem é o cateto adjacente do ângulo beta? O cateto adjacente é esse aqui. Então, para saber quem é o cateto oposto ou o cateto adjacente de um determinado ângulo para calcular, basta você saber quem está do lado oposto ou na posição adjacente àquele ângulo que você deseja trabalhar. Agora vamos às razões. O que seria uma razão trigonométrica? Vamos analisar uma coisa. Se eu pegar esse triângulo retângulo e aumentar a sua hipotenusa, o que você acha que vai acontecer com ele, hein? Se eu aumentar o tamanho dessa hipotenusa, o que vai acontecer? Se eu aumento a hipotenusa, esse cateto aqui vai aumentar, com certeza. Porque esse traço aqui, olha, não vai ficar até aqui, ele vai mais longe. Então, logicamente, que esse cateto vai aumentar. Então, nós temos uma razão trigonométrica. O que é uma razão na matemática? A gente usa essas linguagens na matemática que é bem simples de entender. Quando falamos o produto de dois números, o produto de duas razões trigonométricas, AB sobre CD, enfim, produto se refere à multiplicação.
Toda vez que você encontrar um problema argumentando que o produto de dois números é igual a 30, isso significa que a multiplicação de dois números vai resultar na resposta 30. Quando fala que a diferença de altura entre um garoto e outro é de 12 centímetros, diferença fala de subtração, ou seja, o maior número menos o menor vai obter a diferença. Quando falamos de razão, na matemática simboliza uma divisão. Então, uma razão trigonométrica é uma relação entre uma medida e outra. Podemos entender melhor sobre razão na regra de 3. Trabalhamos muito razão na regra de 3. Podemos entender também sobre razão no Teorema de Tales, para quem já estudou, né? Que ele compara a altura de uma pirâmide com a sua sombra. E ele chega a descobrir a altura da pirâmide somente comparando a sombra dele com a altura dele. Ele mede o tamanho da sombra da pirâmide e chega à conclusão da altura da pirâmide. Por quê? Se a sombra de Tales, naquele dado momento, é o dobro da altura dele, então ele chega à conclusão que a sombra da pirâmide também será o dobro da altura da pirâmide. Então, se ele chega à conclusão de que a sombra mede 10 metros, então ele descobre que a pirâmide mede 5 metros. Então, voltando para cá, razão fala de divisão. E através dessa divisão entre dois números, você vai descobrir a razão entre uma medida e outra. Se eu aumentar essa medida, logicamente que essa medida aqui vai mudar, mas vai aumentar proporcionalmente. Se eu aumentar 2 centímetros aqui, quanto que a hipotenusa vai aumentar? Se eu aumentar ao invés de 2, vou aumentar 4 centímetros aqui. Então a hipotenusa vai aumentar que tamanho? Isso aqui é uma razão trigonométrica. Se eu aumentar esse cateto, quanto que vai influenciar na hipotenusa? Então como é que a gente trabalha essas razões? Temos 3 fórmulas básicas, lógico que elas não são as únicas. Na escola, nós aprendemos essas que eu vou passar, mas tem escolas que passam também, além do seno, cosseno e tangente, trabalha também a cotangente, cossecante, outros valores trigonométricos que podemos descobrir através do seno, cosseno e tangente. Vamos lá então e ver as razões trigonométricas. Que é a razão seno. Vou colocar aqui seno de alfa, que é seno de um ângulo. Qual é a razão seno de um ângulo? Você trabalha cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, seno de um ângulo equivale ao cateto oposto àquele ângulo dividido pela hipotenusa. Cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o cosseno de um ângulo, a tangente de um ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Ou melhor, cateto oposto dividido pelo adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Deixa eu dar uma verificada aqui, para ver se eu não estou falando bobeira. Isso mesmo, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essas são as fórmulas. Então, eu coloquei alfa como exemplo. Então, como que eu calculo o seno desse ângulo aqui? Eu vou precisar saber quem é o cateto oposto, está do lado oposto a ele,
e o valor da hipotenusa, que está aqui em cima. Se eu quero calcular o cosseno, eu tenho que saber quem é o cateto adjacente e o valor da hipotenusa. E se eu quero descobrir a tangente desse ângulo, eu preciso saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Mas para eu calcular, eu preciso saber o valor do ângulo, né? E seno, cosseno e tangente de um ângulo tem valores. Eu preciso saber quais são esses valores. Então eu vou apagar as fórmulas e vou ensinar novamente sobre os ângulos notáveis. Vamos falar sobre os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Para isso nós temos uma tabela que nas escolas os professores nos ensinam a decorar, pois esses ângulos nos vestibulares, eles geralmente não fornecem esses valores. Você é obrigado a sabê-los de cabeça. Eu vou ensinar inclusive como descobrir esses valores. Nós vamos escrever essa tabela aqui no quadro. Beleza. Essa aqui é a tabela dos ângulos notáveis. E você precisa saber o valor de seno, cosseno e tangente. Para descobrir esses valores, eu vou usar uma série de raciocínios matemáticos, através de teorema, né? Através de conhecimentos assim descobertos, né? Que os matemáticos desenvolveram. E através de um raciocínio e outro, vou chegar à conclusão para descobrir esses valores. A primeira que eu vou fazer é do quadrado. Todo mundo sabe que o quadrado ele tem 4 lados iguais. Então, se um lado eu chamo de L, o outro lado posso chamar de L também, porque os lados são iguais. Vou cortar esse quadrado na sua diagonal e vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir qual o valor dessa diagonal, que na verdade, olha, não passa de ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então quer dizer que eu posso dividir esse quadrado em 2 triângulos retângulos. Pegando somente essa diagonal, aqui ó, formamos um triângulo retângulo. Todo mundo sabe que todo quadrilátero, a soma de todos os ângulos internos, dá 360 graus. Como eu cortei a metade, formou um triângulo que a soma de todos os ângulos internos é 180 graus. E o ângulo reto mede 90 graus. Como é que eu sei que esse ângulo tem 90 graus? Porque anteriormente era um quadrado. E todas as quinas do quadrado têm 90 graus, que não é à toa que a gente usa um quadrado para representar o ângulo de 90 graus no triângulo retângulo. Então, se aqui é 90 graus, aqui é 45 graus. 45 porque eu tracei ali uma diagonal, então é como se eu tivesse feito uma bissetriz, que dividiu o ângulo ao meio. Então, se eu tivesse o quadrado aqui ainda, esse outro pedaço mediria 45 graus. Então, vou calcular seno, cosseno e tangente de 45 graus. Mas para poder fazer isso, eu tenho que descobrir qual o valor da hipotenusa e vou usar o teorema de Pitágoras. Vou chamar aqui de x. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa será igual a 2L ao quadrado. Então, a hipotenusa será igual a raiz de 2L ao quadrado. A hipotenusa vai valer L raiz de 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar L raiz de 2. Você não é obrigado a saber isso aqui. Com o teorema de Pitágoras você tem que saber. Mas agora, esse raciocínio que eu vou fazer aqui, não vou apagar por enquanto não, você não é obrigado a saber. Qual é o seno de 45 graus? Seno de 45 graus
vale quanto? Então vamos descobrir. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 45 graus é L. E a hipotenusa é L raiz de 2. Eu tenho L em cima, L embaixo. Eu vou cortar L em cima e embaixo. Vai sobrar 1 dividido por raiz de 2. Todos sabemos que na matemática não podemos deixar raiz no denominador. Então eu vou racionalizar esse denominador e vou chegar à conclusão de raiz de 2 sobre 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, seno de 45 graus equivale a raiz de 2 sobre 2. Vamos agora descobrir o cosseno de 45 graus. A relação do cosseno é o cateto adjacente, então o cateto adjacente é L, sobre a hipotenusa. Olha que interessante, deu a mesma conta da de cima. Então, nossa, tinha que tocar um som de carro agora. Só um minutinho pro intervalo. Somzinho de carro aqui atrapalhando. Bom, voltando à aula, cosseno de 45 graus. Vocês estão vendo que a fórmula do cosseno é exatamente a mesma do seno. Então eu não vou repetir a conta. Nós sabemos que a resposta vai dar também raiz de 2 sobre 2. Então cosseno de 45 graus é raiz de 2 dividido por 2. Está vendo que eu estou estabelecendo aqui razões trigonométricas. Agora vamos para a tangente, que eu vou colocar TG, de 45 graus. A tangente de 45 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E lembrando, estou trabalhando tudo em relação a esse triângulo aqui. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então a tangente de 45 graus é 1. Para fim de curiosidade, caso você esteja com preguiça de calcular a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Então, dividindo um valor por ele mesmo, você vai obter 1 para a tangente de 45 graus. Então, essa resposta aqui não está errada. Então, já descobrimos aqui seno, cosseno e tangente de 45 graus. Agora vamos descobrir como calculamos o seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Agora eu não vou usar mais o quadrado, eu vou usar um raciocínio diferente. Eu vou usar o triângulo equilátero. Para quem não sabe, o triângulo equilátero é a classificação que usamos para um triângulo que tem todos os lados iguais. Então, se um lado eu vou chamar de L, todos os lados dele eu vou chamar de L. É a medida de todos os lados desse triângulo. E por consequência, se todos os lados dele são iguais, todos os ângulos dele também são iguais. Então vamos lembrar de uma coisa. Todo o triângulo, a soma dos ângulos internos, dá 180 graus. Então isso significa que se os três lados desse triângulo é igual, os três ângulos também são. Então se eu tenho 180 graus nesse triângulo e os três ângulos são iguais, você conclui que cada ângulo vai medir 60 graus. Então, o que eu vou fazer para descobrir aqueles valores? Eu vou cortar esse triângulo equilátero ao meio. Então vou dividir ele em dois triângulos retângulos. E através desse raciocínio, se eu dividir ele em dois triângulos retângulos, aqui eu não tenho mais L. Eu vou ter a metade do lado. E a metade do lado é L sobre 2.
Então o que eu vou fazer agora? Eu preciso descobrir esse cateto. Aqui mede L, que é a hipotenusa. Aqui, esse lado mede L sobre 2. Aqui é a hipotenusa L, aqui é um cateto L sobre 2. E a altura desse triângulo equilátero vai equivaler ao outro cateto. Vou apagar aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então eu preciso descobrir agora um cateto. Vou usar o teorema de Pitágoras novamente e vou descobrir o valor desse cateto. Vamos calcular aqui. A hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos. Vou calcular aqui, vai ficar L ao quadrado é igual a x ao quadrado mais L ao quadrado dividido por 4. Vou tirar o MMC, vai ficar L ao quadrado é igual a MMC de 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1 é 4, então 4x ao quadrado mais L ao quadrado. Esse 4 vai para cá multiplicando. Então vai ficar 4L ao quadrado é igual a 4x ao quadrado mais L ao quadrado. Resolvendo essa continha aqui, né? L ao quadrado vem para cá, vai ficar 3L ao quadrado, que é igual a 4x ao quadrado. O 4 vai vir dividindo, vai ficar 3L ao quadrado sobre 4 é igual a x ao quadrado. E por último, esse quadrado vai vir como raiz. E resolvendo a raiz, adiantando o meu lado, vai ficar igual a L raiz de 3 dividido por 2. Então, o valor da altura desse triângulo é L raiz de 3 dividido por 2. Então, vou deixar essa conta aqui por enquanto, mas daqui a pouco eu vou apagar, porque eu acho que eu vou precisar de espaço. Então esse ângulo aqui mede 60 graus, e como esse ângulo aqui foi cortado ao meio, através de uma bissetriz, então esse ângulo aqui mede 30 graus. Vamos calcular então seno de 30 graus. Seno de 30 graus, conforme a fórmula que eu havia passado no começo, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então seno de 30 equivale ao cateto oposto, que está ao lado oposto desse ângulo, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Qual o resultado de seno de 30? Bom, eu tenho aqui duas frações. Para dividir frações, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Vai dar L sobre 2L. Novamente eu tenho L em cima e eu tenho L embaixo. Vou cortar o L em cima e embaixo, vai ficar 1 meio. Então seno de 30 graus equivale a 1 meio. Eu havia falado sobre razões trigonométricas. Então significa que a razão seno é a razão entre o cateto oposto, vamos supor que é esse ângulo aqui, seno de 30 graus. Se esse ângulo aqui ele medir 30 graus, cateto oposto e hipotenusa. Qual é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa nessa situação? Significa que se o cateto oposto for 5, a hipotenusa vai medir o dobro, né? Seno de 30. Eu acredito que vai medir 10. Existe uma razão trigonométrica, 1 meio. É uma razão de 1 para 2. Isso significa que quando um lado vai medir 1, o outro vai medir o dobro. Então, se um mede 8, o outro vai medir 16. Mas para isso acontecer na razão seno de 30 graus, um cateto mede 5, o outro mede 10. Então, a razão trigonométrica é isso. Você está estabelecendo razão. No caso de 30 graus, é uma razão de 1 para 2. Então, toda vez que você tiver seno de 30 na conta pedindo, qual é o valor do seno de 30? É 1 meio.
Agora vamos para o cosseno de 30. Cosseno de 30 graus é o cateto adjacente. Vamos ver, o cateto adjacente é L raiz de 3 dividido por 2, dividido pela hipotenusa, que é L. O que vai acontecer aqui? Vou repetir a primeira fração e multiplicar pela segunda invertida. Resolvendo isso aqui, vai dar L raiz de 3 dividido por 2L. Eu corto L aqui e L aqui. Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é o valor do cosseno de 30 graus. Então, raiz de 3 sobre 2 é o valor do cosseno de 30 graus, como vocês podem acompanhar aí no quadro. Agora a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus é o cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pelo adjacente, que é L raiz de 3 sobre 2. O resultado vai ser, repete a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. O resultado será 2L dividido por 2L raiz de 3. Corto 2L em cima e embaixo, vai ficar raiz de 3 no denominador. Mas lembramos, sim, vai dar 1 sobre raiz de 3. 1 dividido por raiz de 3. Aí você lembra que não pode ter raiz no denominador. Então eu vou racionalizar esse denominador e a resposta final será raiz de 3 sobre 3. Então a tangente de 30 graus equivale a raiz de 3 dividido por 3. Vou apagar aqui esses valores porque minha letra é grande. Estou fazendo uma letra grande para ver se facilita a leitura, porque minha letra não é muito bonita, não é muito boa. Então vou apagar aqui. Então fiz tudo de 30 graus relativo a esse ângulo. Agora eu vou fazer relativo a esse ângulo que é o de 60 graus. Seno de 60 graus, cateto oposto, que é L raiz de 3 dividido por 2, dividido pela hipotenusa. Aí eu estou olhando aqui, engraçado, seno de 60 graus é a mesma conta que eu utilizei para calcular o cosseno de 30. Então eu posso concluir que a resposta vai ser a mesma, raiz de 3 sobre 2. Então você conclui que seno de 60 graus é a mesma resposta de cosseno de 30 graus. Então, completando a tabela, raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou calcular aqui o cosseno de 60 graus. O cosseno seria o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aí eu reparo que o cosseno de 60 graus equivale ao seno de 30 graus, que a conta é a mesma. Se eu for resolver aqui, eu vou descobrir a mesma resposta. É 1/2. É uma razão de 1 para 2. Então, seno de 30 graus tem a mesma resposta que o cosseno de 60 graus. E a tangente de 60 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essa conta aqui eu não fiz ainda e eu vou fazer agora. Repete a primeira conta, né? L raiz de 3 sobre 2, esqueci de colocar aqui. Vou colocar agora. L raiz de 3 dividido por 2, dividido por L sobre 2. Repito a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. O resultado será 2L raiz de 3
dividido por 2L. Corto 2L aqui e aqui. A resposta final é raiz de 3. Então tá aí, galera. Os ângulos notáveis tem uma forma de gravá-los também. Você pode fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide todo mundo antes, né? Você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, faz a raiz quadrada de todo mundo, raiz de 1 é 1, então 1 você não precisa colocar a raiz. Depois você divide seno e cosseno de todo mundo por 2, aí vai ficar 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Depois você coloca tangente de 45 graus igual a 1. Aí curioso, por que tangente de 45 graus é 1? Porque no quadrado, lembra que um lado é igual ao outro? Então esse ângulo aqui, ó, todo é 90 graus. Mas esse pedaço aqui somente equivale a 45 graus. Aí você observa que quando o ângulo é de 45 graus, cateto oposto e cateto adjacente vão assumir valores iguais. Então você vai começar a pegar essa sacada aí. Seno de 30 graus é uma razão de 1 para 2. Então um valor vai medir o dobro do outro. Quando o ângulo é 45 graus, no caso da tangente, você vai observar que um cateto é igual ao outro. Logicamente que nem todas as relações são tão fáceis assim de entender, né? Você olha aqui que é muito fácil, mas tem relações que é raiz de 3 sobre 2, e raiz de 3 a gente não sabe o resultado. Tem relações de raiz de 3 sobre 3, nem toda razão trigonométrica é um número tão fácil assim de entender. Então nós temos aí a tabela completa. Para finalizar, vou aqui fazer um exercício. Vou selecionar aqui no livro um dever. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui um triângulo retângulo. Olha, o desenho ficou maneiro. Um triângulo retângulo. E eu vou estipular aqui um valor. Deixa eu ver aqui. Para eu calcular. Vamos supor que esse ângulo aqui é 45 graus e eu tenho o valor desse cateto aqui que mede 5 metros e eu quero descobrir o valor desse outro cateto. Bom, se analisar o problema em relação ao ângulo de 45 graus, eu tenho o cateto adjacente. E eu quero saber quem é o cateto oposto. Bom, eu tenho o cateto adjacente e quero saber quem é o cateto oposto. Então a relação é de tangente. Tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, CO, dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é x. O cateto adjacente é 5. Então é x sobre 5. Mas eu não descobri a tangente de 45. De acordo com a nossa tabela, tangente de 45 é igual a 1. Então vai ficar 1 é igual a x dividido por 5. O 5 está dividindo, vem para cá multiplicando. Então isso significa que x é igual a 5. Então o valor de x aqui é 5. Então olha que quando você tem uma tangente de 45 graus, que é 1, significa então que os dois catetos vão ter medidas iguais. Vamos supor agora que eu quero descobrir o valor da hipotenusa desse mesmo triângulo. E eu tenho aqui um ângulo de 45 graus. Eu queria colocar 30, mas eu não posso, porque no triângulo a soma de todos os ângulos internos é 180.
Se eu tenho 90 aqui, então somando esse com esse, tem que dar 90. Então 45, 45, 90. Com 90, 180. Então vamos lá. Vou calcular como? Eu tenho aqui cateto oposto e adjacente. Eu posso usar seno ou cosseno, à medida que eu quiser. Eu vou usar aqui seno de 45 graus. É igual cateto oposto, que é 5, dividido pela hipotenusa, que eu chamei de y, porque eu não conheço. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que é igual a 5 dividido por y. Multiplicando cruzado, y raiz de 2 é igual a 10. Y é igual a 10 dividido por raiz de 2. Não posso ter raiz no denominador. Então, racionalizando esse denominador, eu vou obter 10 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é igual a 2. Agora eu divido 10 por 2. A resposta final é 5 raiz de 2. Então, nessa videoaula você aprendeu a montar a tabela dos ângulos notáveis, de ângulo 30, 45, 60 graus. Não é obrigado a gravar as técnicas que eu usei para descobrir esses valores. Aprendeu um pouquinho mais sobre o triângulo retângulo. Aprendeu as fórmulas de seno, cosseno e tangente. E aprendeu como aplicar. Espero que tenham gostado dessa aula e possa estar comentando. Se eu falei alguma coisa aí, você possa estar colocando nos comentários, tá? E espero que essa aula possa te ajudar na prova, concurso, aquilo que você estiver estudando. Muito obrigado e até uma próxima aula.